Bem-vindos ao programa Nosso Agro. Hoje nós estamos aqui para marcar essa data, recebendo aqui no nosso estúdio os Band FM. Nós vamos falar aqui do Seminário Nacional da Beterraba. E hoje nós temos a honra de receber aqui eu e o Ney Minucci, presidente do Sindicato Rural. Vou dar as boas-vindas para eles. Eduardo Dias, ele que é da revenda de insumos agrícolas Evoagro. Bem-vindo, Eduardo, bem-vindo, Ney Minucci. Muito obrigado, Jaque, muito obrigado, Ney. A honra é minha, viu, de estar aqui, de ter sido convidado. Agradecer também a parceria que a gente sempre teve durante tantos anos com o Sindicato Rural de São José do Rio Pardo, uma parceria que realmente ela é muito saudável para ambas as partes. Eu fico muito honrado. Obrigada. Bem-vindo novamente, Ney. Mas você acaba coordenando, né, aqui comigo esse podcast. É muito bom estar aqui, né? Justamente hoje com a Eva, aqui com o Eduardo, que esse eu posso dizer que ele está com nós desde o começo, né? Desde o começo. Nós estamos já no 7º evento. Exatamente. E a empresa que está aqui com nós aqui, isso para nós é uma alegria, né? Agradeço demais, é um orgulho grande para mim. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que nossos ouvintes estão assim esperando ansiosamente para ouvir o que nós vamos dizer aqui, né? Eu sei que vocês têm um trabalho incrível, um trabalho de liderança também incrível, não só de mercado, né? Mas também de gestão, de pessoas também, de gestão empresarial. E nós vamos ressaltar tudo isso, mas nós vamos falar que o nosso foco principal, genética, nutrição, biológicos, defensivos agrícola. É isso, Eduardo? É isso mesmo. Nós somos uma empresa de distribuição, uma revenda agrícola, né? E os pilares que sustentam a nossa distribuição realmente são esses, né? Em primeiro lugar, a genética, né? Nós temos um DNA forte com a genética, fazendo um trocadilho aí. Representamos a Bejo há muitos anos já. E sempre no HF, né? Então, o nosso DNA sempre foi focado na genética, no desenvolvimento dessas genéticas no campo. Mas levamos junto para o produtor não só produtos, mas também soluções, o manejo. Então, com isso acompanha a parte nutricional, a parte de biológicos e temos também o defensivo agrícola, né? Então, hoje a gente está focado não é na venda pura e simplesmente transacional, mas sim numa venda consultiva, onde a gente leva a solução e busca um resultado lá no final. Tudo começa com a semente, mas o nosso trabalho termina na colheita. É na hora que a gente consegue colher um produto bem acabado, com uma produção que seja significativa, que tenha rentabilidade para o produtor rural, né? Nossa equipe é uma equipe bem técnica, e no HF não tem como ser diferente, né? São consultores técnicos de venda, são registrados na carteira com essa nomenclatura. A gente fala vendedor e trata isso como, né, de forma simplista, como sendo um vendedor, mas na verdade eles são os consultores técnicos de venda. E a gente tem investido muito nesses consultores em treinamento, em capacitação, não só na área técnica, mas também na área comercial. Né? As empresas que são nossas parceiras também faz muito investimento nesse sentido. Você sabe que você falou uma coisa muito importante. Hoje não é só a venda, só vender, né? Não. Logicamente que tudo é venda, mas a gente tem conversado com algumas empresas e muitas empresas têm investido em pessoas, né? E eu percebo que vocês também têm esse cuidado, né? Para que parte depois da venda ou entre a venda, depois da venda, exista essa entrega. Sim. Por isso que tem esse termo de meio que prestar até uma consultoria, né? Exatamente. Para o cliente, porque é o diferencial. O mercado está exigente também, né, Eduardo? Demais da conta. Não tem como ser de outra forma, né? Tá tudo linkado no pós-venda. E no caso do HF em específico, é uma cultura muito técnica. O Ney tá aqui, ele sabe. O HF não tem receita de bolo. Eu assim, falando como produtor, vejo isso aí, né? O bacana disso, né? Quando a empresa, ela acompanha, porque o produtor, quando ele faz um semeio ali de qualquer segmento aí de produto, ele cuida daquele como cuidar de um filho, né? Exatamente. E quando você tem uma empresa que está ali dando toda a assessoria, acompanhando junto, Sim. E no final
ela comemora junto com a produtora a vitória. Isso aí, pra gente que é produtor, isso é fantástico, né? Você ter essa parceria com a E empresa. não tenha dúvida. E essa tem sido, acho que o nosso diferencial tem sido esse. A gente tem ampliado a nossa equipe de consultores, diminuindo geograficamente a área de atuação para que eles possam ter maior presença de campo. Quando eu vim para cá em 2018, a Evo Agro tinha 2 consultores para atender toda essa região. Hoje nós já temos 5 consultores. Então a gente diminuiu a região geográfica para que o nosso consultor possa ter uma atuação mais forte no campo. Então hoje a gente trabalha numa média de uma vez por semana o nosso consultor tem que estar lá no produtor rural. Porque no HF, de um dia para o outro, vira de ponta cabeça. Muda tudo. Choveu e esquentou, vira de ponta cabeça. Não adianta passar lá uma vez por mês. Dali uma semana para frente, já pode até correr o risco de perder uma lavoura, né? Ou parte dela. Isso compromete a colheita. Lógico. E compromete o resultado. O nosso compromisso é com o resultado. Eu brinco com fundo de verdade com os nossos consultores, o produto não é nosso, é dos nossos parceiros, mas o serviço é nosso. Nós não levamos só um produto, nós levamos um serviço. A linha de frente ali. É isso que nós vendemos para o nosso produtor rural, nós vendemos um serviço. Então, e grande parte desse serviço é estar presente junto com o produtor rural em todos os momentos da safra, em todas as etapas, né? E a gente tem tentado exaustivamente isso. Acredito que a gente tem tido resultado, porque nós temos uma fidelização muito grande por parte dos nossos clientes, né? A nossa base de clientes ela é fiel, né? E a gente vem trabalhando para que isso continue dessa forma. E a gente tem bons feedbacks dos nossos clientes, dos nossos produtores. Por toda essa entrega, né? Exatamente. Eduardo, e como foi essa questão do começo? Você falou que veio para cá em 2018. O que é para cá? Você é de onde? Como que foi essa transição? Tá. Na verdade, quando eu digo vim para cá, porque a Evo Agro está em São José do Rio Pardo desde 2011, 2012. Né? De 2011, 2012 até 2017, nós não tínhamos estrutura física em São José do Rio Pardo, só equipe de vendas. Ficamos uns 4, 5 anos só com equipe de vendas. E em 2017 nós inauguramos uma loja física em São José do Rio Pardo e ampliamos a linha de produtos a serem trabalhadas. Né? A minha vinda em 2018 para cá foi exatamente já no momento pensando de transição e de ampliação dos nossos negócios aqui na região mesmo, né? Para que a gente pudesse ampliar a área de atuação, os nossos faturamentos, fazer uma reestruturação do polo São José do Rio Pardo. E eu não sou do originário do ramo do agro, meu ramo originário é a construção civil, porém, existe uma coisa muito interessante nisso tudo, que se chama área comercial. Lá na construção civil, eu também era da área comercial, né? Eu era um técnico na construção civil, mas trabalhava 90% do tempo na área comercial. Quando eu vim para cá, eu vim para a área comercial também. E área comercial é área comercial em qualquer empresa. Qualquer empresa. Que venda parafuso, Exatamente. que venda computador, que venda insumo médico, que venda panela, a área comercial é o que move a empresa, inclusive. É verdade. É o setor mais forte, é o pulmão e o coração da empresa, é a área comercial. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha uma bagagem de 20 anos de área comercial e eu fui entender um pouco o que era o produto que a gente vendia, entender um pouco mais a questão técnica do que a gente vendia e, obviamente, que isso com o tempo, com o passar dos anos, a gente começa a entender um pouco também do que é o agro, do que é o produto que a gente vende, como é que a gente pode posicionar isso. E foi uma questão natural. Aos poucos eu fui me envolvendo, fui entendendo mais, fomos reestruturando a equipe de vendas, fomos reestruturando o perfil da empresa
Então, essa transição, quando eu falo que eu vim para cá, é que eu vim para o tático. Vim para o dia a dia da empresa. Porque antes disso, eu participava das questões estratégicas da empresa, das reuniões que envolviam estratégia, para onde que a empresa está indo, para onde que ela vai, enfim, mas não estava no dia a dia, não estava no tático, né? Qual foi o seu maior desafio? Quando eu vim para cá? Essa transição. O meu maior desafio, na verdade, foi eu me mudar para São José do Rio Pardo, mesmo que parcialmente. Por quê? Eu sou casado há 20 anos, tenho uma filha de 16 anos, e eu era aquela pessoa lá em Mojimirim, a minha cidade natal, que eu almoçava em casa, tomava café da manhã em casa, tomava café da tarde em casa, jantava em casa. Então eu participava muito da vida familiar. Essa ruptura de vir para cá uma parte da semana, 3, 4 dias, estar longe da família, esse foi o meu maior desafio. A questão profissional, ela tinha sim um desafio, né? Porque eu era do comercial, né? Mas tem a questão técnica e tem a questão também pessoas, né? Então, esse também era um desafio. Mas o maior desafio, o que me deixava com frio na barriga, era o distanciamento que eu ia ter, mesmo que temporário, mesmo que só por uma parte da semana da família. Porque é a nossa base, né? Sim. E a gente que é desse interior tá acostumado a ir almoçar em casa todos os dias, não pegar tanto trânsito, não pegar estrada, né? Exato. Tanto que quando a gente viaja, a gente estranha muito, né, Ney? A gente fala muito disso. Nossa, quanto tempo a gente passa... A gente não tem isso, né, Eduardo? Tudo tão pertinho. E o apoio da minha mulher, da minha filha também foram fundamentais para esse sucesso aí, de a gente ter conseguido equalizar dessa forma. E graças a Deus já vão quase 7 anos, completou agora em maio, que eu estou aqui em São José do Rio Pardo, cidade que eu agradeço muito a acolhida. Te abraçou. São pessoas fantásticas. Eu digo que hoje, além dos colegas de profissão, eu tenho grandes amigos em São José do Rio Pardo que foram construídos ao longo aí desses 7 anos, não só no ramo que eu atuo, mas outros segmentos comerciais de Rio Pardo que eu precisei, quer seja um estacionamento de carro, quer seja uma oficina mecânica. Porque você tá ali, né? Eu acabei fazendo grandes amigos em Rio Pardo e digo para vocês, é a minha segunda casa, é São José do Rio Pardo. Eu adoro de paixão São José do Rio Pardo, uma cidade muito gostosa. A minha família é de Monte Santo de Minas, então tá aqui do lado, né? A família toda é de Monte Santo de Minas. Eu já conhecia a região, mas não tinha vivido ou convivido em São José do Rio Pardo. Usufruído dos serviços e amigos, né? Uma cidade muito gostosa e muito boa para se viver. Você tinha comentado aí, né, que eu sei que o maior desafio todo foi essa parte de família, né? Mas você veio para um setor que também envolve muito isso, né? Exato. A turma do agro é muito família, né? Demais. Você lida com famílias, apesar de você não fazer o campo, sim, mas você recebe ali, né? Sim, eu recebo o pessoal. Então esse relacionamento. O pessoal do agro, o produtor rural, ele é uma pessoa muito calorosa. É verdade. Ele é uma pessoa muito calorosa, sempre recebe muito bem. A minha família de Monte Santo de Minas é uma família com raízes rurais, né? O meu pai é nascido na roça, os meus avós de ambos os lados são nascidos na roça. Meu pai viveu na roça até 15 anos de idade. Então, assim, eu já tinha uma convivência grande com o pessoal rural. E sempre são pessoas da melhor estirpe possível. São pessoas honestas, carinhosas, recebem bem, religiosas. E foi a forma que eu fui criado. Porque a minha raiz vem né, com esse DNA. Então, para mim foi muito bom, muito bom. Foi sensacional receber esse calor dessa comunidade do agro. Perfeito. O Eduardo, até por essa questão que todo mundo pode ser que tenha essa dúvida, né? E tá vendo você dizer o desafio de estar longe da família, de estar pegando estrada, né? Dessa perda, né? Dessa convivência um pouco com a família, que foi um desafio. É porque você é de Mogi. Isso. Mirim. Mogi-mirim. Então, digamos, lá tem a sede, o escritório, é isso? Tem a sede, o escritório. Nossa sede hoje... Não, na verdade, a nossa sede, do ponto de vista jurídico, a nossa matriz é São José do Rio Pardo. Sim. E lá em Mogi-mirim nós temos um escritório. Um baita escritório. Isso, obrigado.
que é o nosso QG do ponto de vista estratégico, financeiro, administrativo, é onde a gente recebe também os nossos parceiros. Por quê? Porque Mojimirim está no meio do caminho para, geograficamente dizendo, para o estado de São Paulo inteiro, né? Mojimirim é uma cidade de entroncamento, que a gente fala de vias. Então, às vezes, a gente também marca as nossas reuniões lá, temos o nosso back office lá em Mojimirim, e temos também Monte Alto como sendo uma outra área nossa de atuação, aonde a gente, por enquanto, não tem estrutura física, mas a gente trabalha no médio e longo prazo para que a gente também tenha uma estrutura física lá em Monte Alto, que é uma área que a gente está olhando com muito carinho e colocando grandes esforços lá em Monte Alto. Bacana. E você disse para nós que o foco principal de vocês é a questão do HF, né? Isso. E me fala, como que é essa questão de variedade de sementes? Como funciona? Vocês têm mais fornecedores, não só a Bejo Brasil, mas como que funciona essas parcerias que você tem? Tá. Na questão da genética, nós somos parceiros exclusivo Bejo. Tá? Então, nós não temos outra empresa de genética. Nós somos exclusivo Bejo. E além da semente de beterraba, que hoje a Bejo é líder nacional em sementes de beterraba, a gente tem sementes também híbridos de cebola, de cenoura, de brássicas. Aqui em São José nós temos a couve flamenco, que é um produto que também tem força. Tem o brócolis bragantino, que é um produto que a Bejo vem com força total nesse produto, um produto realmente diferenciado. E as cebolas. Então, aqui em São José do Rio Pardo e Monte Alto, a gente trabalha com esses híbridos. Porém, a Bejo tem um portfólio imenso de genética e de híbridos para o Brasil todo, de folhosas, brássicas, enfim, tubérculos. É um portfólio bem grande. Perfeito. E como que surgiu? Como é que surge uma parceria? Vamos falar da Bejo, que tem nós vamos falar de beterraba hoje, vamos falar um pouquinho da Bejo. Como é que surgiu essa parceria entre a Bejo e a Evoagro? Tá. A Bejo, lá em 2010, 2011, ela precisava de um parceiro para fazer uma atuação nesse ponto específico do estado de São Paulo. Ela estava expandindo os negócios dela. Se eu não me engano, a Bejo veio para o Brasil, acho que no início dos anos 2000, não sei precisar exatamente, mas foi no início dos anos 2000. E aí ela precisava de parceiros para fazer a distribuição dos produtos dela. Nessa ocasião, a nossa empresa, ela se chamava Nacional Agrícola. A nossa sede era no município de Mogi Guaçu. E um representante técnico da Bejo, que trabalhava nessa época na Bejo, já conhecia a gente, sabia que a gente fazia um bom trabalho, que era uma empresa estruturada, trabalhava de forma honesta. Ele nos procurou e nos ofereceu a oportunidade, se a gente tinha interesse, de distribuir os produtos Bejo, e apresentou todo o portfólio da Bejo e que a gente faria uma atuação de Mogi Guaçu até aqui a região de São José do Rio Pardo, especificamente São José, Mococa, Vargem, Casa Branca. E nós fomos entender e conhecer quem que era a Bejo, quais eram os produtos que a Bejo tinha. E nós vimos que tinha um potencial grande, que era uma empresa também que tinha uma estrutura muito boa, bons produtos. E já era uma ideia nossa sair da seara do defensivo agrícola e partir para a genética, para foliar, que são produtos onde o mercado é mais saudável do ponto de vista de rentabilidade, né? O mercado de defensivo agrícola, ele vinha passando por um momento muito difícil, né? Muito produto falsificado, muito produto extraviado, um mercado extremamente prostituído e derrubando muito as margens. A exposição do crédito estava muito alta, né? Para ganhar dinheiro com defensivo tem que fazer altos volumes de venda e isso dispõe demais o crédito. Então a gente já tinha essa vontade de fazer essa virada. Então juntou a fome com a vontade de comer e aí a gente iniciou a parceria com a Bejo lá em 2010. Essa história da Bejo aí, assim, posso até falar que eu acompanhei bem de perto isso. Sim.
porque ela veio realmente, apareceu no começo dos anos 2000 aí, e nós já estava a beterraba, né? Falando em beterraba, né? Já vinha vindo fazendo, a beterraba já vinha numa crescente, né, de produção aqui na região. Só que na época a turma trabalhava tudo KOP, né? Era tudo a beterraba. E a Bejo veio com uma novidade, né? Veio com a beterraba híbrida. Na época, foi até difícil pôr no mercado, porque a diferença de preço era alta, né? Foi um marco ali, então, né? Foi um marco. E aí ela ficou difícil até começar, mas foi o primeiro produtor a plantar a híbrida e mostrou que produtividade era forte. Produtividade compensava, né? Sim, qualidade e produtividade. Então, assim, eu acompanhei isso aí, né? A Bejo, quando ela veio com esse propósito e ela revolucionou, né, o mercado da beterraba. E hoje nós estamos aqui, até, né, nessa entrevista, falando tudo por causa do primeiro Senab, né? Que é o primeiro seminário da beterraba. Então, você vê que aí foi realmente, já que falou, foi um marco, né? Mudou, né, todo o mercado, né? Que ela já vinha vindo em crescente, isso aí deu um impacto, né? E é interessante isso que o Ney está falando, porque aí eu vou trazer um dado técnico que nós temos lá. Em 2013, 2014, se não me engano, a gente tinha mapeado 430 hectares de beterraba, mais ou menos. Passado 10 anos, 11 anos, agora em 2015, nós estamos falando de 2.300 hectares de beterraba nessa região. Então, assim, foi um boom exponencial gigantesco. Né? Caramba! Essa questão da beterraba, ela é interessante, porque quando a gente começou a parceria com a Bejo, a gente não mirava na beterraba, a gente mirava na cebola. Porque a Bejo ela é líder mundial, a Bejo é líder mundial em semente de cebola, né? E o mercado de cebola, na ocasião, ele era um mercado muito maior que o de beterraba e um mercado que rentabiliza muito mais que o de beterraba. Por quê? Porque a semente da cebola é muito mais cara. Um hectare de cebola é muito mais caro que um hectare de beterraba. A questão da beterraba foi uma surpresa grata que aconteceu no meio do caminho de vir a Boro, que é o principal híbrido da Bejo, e de ter tido essa explosão de 400 para 2.300 hectares de beterraba na região. Então, o que o Ney está falando faz todo sentido. E, na verdade, quando ela veio, ela não veio com a Boro propósito. Ela veio com a híbrida, ela veio com a Red Cloud. Isso. Eu nem lembro o nome. Isso. Ela veio com essa. E eu lembro que eu até fiz um plantio lá e eles deram um envelopinho dessa Boro e falou, planta no meio aí para ver. Foi... Explodiu. E hoje está até hoje. Isso já há mais de 15 anos. É isso aí. Se a gente falar que isso foi um case, né? Foi um case. Você tem um exemplo de um produtor de perto seu que foi assim, você fala, nossa, mudei. Porque assim, nós estamos falando de produtividade, né? E qualidade. De qualidade. Você tem um case próximo de vocês ali que você pode contar pra gente, de alguém especial? Olha, são tantos. Mas são tantos que fica até difícil, porque assim... mencionar, né? São muitos produtores, mas o interessante dessa questão de parceria é isso. A beterraba cresceu muito aqui na região, já acabamos de falar. E o legal é que nós, enquanto Evolução na época, também crescemos. E a gente pode ver que os produtores rurais, que são nossos parceiros, também cresceram. Então a gente vê a evolução dos produtores rurais, quanto à tecnologia, quanto à mão de obra, quanto à agricultura de precisão, como eles estão tecnificados, essa virada também de chave nos últimos 15 anos do produtor, isso que o Ney também pode dizer, né, Ney? Naquela época que você começou a pôr beterraba, você lembra como é que era feito os plantios, a condução, o manejo e hoje, né? Então, hoje o produtor também está muito mais tecnificado, né? Então, esse triângulo entre o fornecedor, nosso distribuidor e o produtor, todo mundo cresceu junto, todo mundo alavancou junto, trouxe bons resultados para todo mundo. Então, assim, nós temos N cases de produtores que duplicaram, triplicaram de tamanho, não só em área, mas em produtividade, câmara fria, né? Exatamente. Quanto foi investido nesses últimos 10, 15 anos com câmara fria. E outra, e digo mais, São José do Rio Pardo começou a influenciar o mercado de beterraba estadual e provavelmente nacional, porque nós tínhamos loja em Piedade, e Piedade foi deixando de plantar beterraba por conta de São José do Rio Pardo. Os produtores de Piedade, eles não conseguiam ter competitividade com os produtores de São José do Rio Pardo.
Olha que interessante. E você sabe que a gente anda comercialmente falando do seminário da beterraba e as pessoas não sabem desse dado que você está dizendo. Sim, nós É que, na sentimos verdade, até. não veio só, nós estamos falando da genética da beterraba que veio evoluindo com a beterraba híbrida. Não foi só isso, foi o que o Eduardo falou. A tecnologia do produtor da região aqui também aumentou muito. Né? O cara não só se acompanhou. Ele acompanhou. Ele investiu. Na parte de irrigação, na parte tudo, do maquinário. né? Câmara fria. Exatamente. Toda a parte comercial, tudo, né? O manejo também. Começou a se investir mais no manejo. Saiu um pouco daquela receita de manejo e começou a se investir mais no manejo. Né? Porque também as empresas de nutrição e biológico, talvez em voga hoje o biológico, também começaram a trazer produtos diferenciados e com novas tecnologias. Exatamente. Esse talvez seja um pouco do nosso propósito, talvez um pouco do nosso diferencial, é que a gente traz tecnologias diferentes para o produtor. E não é só trazer a tecnologia, é como que eu uso essa tecnologia a meu favor. Né? Esse é o grande diferencial. Então, isso também foi uma mudança grande aí nos últimos anos que a gente pôde ver, né, no cenário aí da evolução do produtor junto com os híbridos e as empresas aí, deu uma química bem legal. Todo mundo evoluiu junto, né? Exato. E cresceu junto. Exatamente. O gostoso de parcerias de sucesso é quando todo mundo cresce junto. Todo mundo ganha. Todo mundo cresce junto. Você falou várias vezes evolução, agora é Evoagro. Tudo isso é porque o nome evolução é por acompanhar a evolução? Sim. O nome evolução foi dado por um ex-sócio nosso no sentido realmente de evolução. Era uma empresa que trabalhava com químico e que ia trabalhar com genética e a gente entendeu que aquele momento era um momento de evoluir. E sempre. Era um momento de evoluir. E a gente vem evoluindo e tentando manter essa pegada de sempre estar trazendo coisas novas, de estar trazendo sempre inovação. Esse eu acho que é o ponto que a gente trabalha pesado nesse sentido. De não ser simplesmente uma revenda. A gente tem que trazer solução, quer ser parceiro de fato, sabe? Então, estamos sempre evoluindo. Acho que esse é o caminho para todo mundo, em qualquer área, né? E agora a gente nasce, cresce e evolui. E agora você vem com a Evo, né? Evoagro, né? A Evoagro foi a gente resolveu simplificar o nome por uma questão de marketing, né? Não teve nenhuma mudança significativa, mas sim uma questão de que tudo coubesse dentro da nossa logomarca e que não fosse um nome composto tão comprido, fosse um nome mais simples, mais marcante, mas carinhosamente continua sendo Evolução Agrícola, porque aquilo que está enraizado na cabeça das pessoas, você não vira uma chave de um dia para o outro. Você vem acompanhando a tecnologia. Exatamente. E é o que você falou, está enraizado. Eu vi que quando eu chego aqui em São José do Rio Pardo, na loja, um quadro bem grande escrito sobre missão, valores, e tem mais alguma coisa que quando eu leio lá, eu fico super encantado, né? Porque a empresa também tem isso, né, Eduardo? Então a gente percebe isso em todo o trabalho, no trabalho de quando a gente chega na loja, o quanto a gente é bem recebido, o quanto a gente tem uma recepção carinhosa, tem um café esperando, ela tem uma comunicação visual incrível, impecável, né? Porque a gente experimenta isso desde há 7 anos atrás, desde a parceria de sempre, não só nos eventos que o sindicato promove ou nas feiras que a gente visita e vocês estão, mas pertinho da gente, vocês não fogem muito do diferencial de vocês. E vocês se preocupam com isso? Demais da conta. Isso aí, tudo que você disse, a gente resume aí como sendo a imagem da empresa, né? A empresa, ela é feita por pessoas. Isso é fato, né? Quer dizer, hoje nós estamos aqui, o Sindicato Rural representado pelo Ney, a Evolução representada pelo Eduardo e a Jaque como aqui representante da banca. Então, são pessoas que fazem o negócio. Então, a gente preza muito por isso, por ser uma empresa humanizada, que atende as pessoas de pessoa para pessoa, e simples assim. E a questão da imagem é como eu gostaria de ser recebido quando eu vou em algum lugar. Eu gosto de um lugar organizado, né, que me traga uma boa mensagem, uma boa impressão, né, como eu gostaria de ser recebido. Então, como eu gostaria de ser recebido é como a gente também recebe.
E é assim que funcionam as coisas. Quando eu parto do pressuposto de uma relação comercial e de uma parceria, como é que eu gostaria que a outra parte tratasse dessa relação de confiança comercial, né? Então a gente parte sempre desse pressuposto, e esse é o nosso DNA, de que a gente é uma empresa transparente, de que a gente é uma empresa aberta, com as portas abertas, né? Os nossos negócios são sempre regidos pela ética, pela transparência. O mercado exige isso de forma muito forte, não tem espaço para picaretagem, sabe? Para tentar vender algo que não existe, que é só uma aparência. Isso é desmistificado rapidamente. Né? As empresas... não prevalece, né? Não, as empresas que estão no mercado há bastante tempo. A nossa empresa Evolução, que hoje é a Evoagro, ela é uma empresa que foi fundada em 2007, 2008. E a Nacional Agrícola em 2021. Então, assim, nós somos uma empresa que tem uma cultura estabelecida. Quando você fala de missão, de valores, isso foram coisas que foram construídas e que têm um significado muito forte para a gente. E os nossos parceiros e as outras empresas veem isso, estão enxergando isso, querem fazer negócio com a gente. Isso que é bacana. Quando a gente vê que uma empresa nos procura para trabalhar com a gente, é que a gente tem a certeza de que o que a gente está fazendo está dando certo. Você falou no começo, né? Você não está só vendendo produto. Não, de forma alguma. Você está vendendo algo a mais, né? De forma alguma. Inclusive o parceiro, se não tiver essa mesma premissa, essa mesma filosofia, essa mesma missão e valores, eu também não vou querer trabalhar. Já isso é ponto pacífico. Exatamente. Né? Realmente, nós somos parceiros, né? Não só distribuidores, e sim parceiros. Nós estamos aqui falando tanto da parceria, né? Você falou pontos importantes de ter uma empresa, um cuidado ali com o impacto visual, de ser uma empresa humanizada. E a gente agradece muito essa questão de você ter a confiança de você ter acreditado no trabalho do Sindicato Rural. Porque sempre que a gente vai fazer um evento, a gente passa, né, por vocês ali para organizar junto com a gente, para dar esse apoio. E não foi diferente quando a gente veio esse ano, né? Que a gente fala esse ano de 2025 porque vai acontecer. Mas nós estamos trabalhando no Seminário Nacional da Beterraba, que vai acontecer 24, 25 e 26 de julho. Desde o ano passado, vai fazer quase um ano, acho que já faz um ano, né? Faz um ano. Que nós estamos trabalhando nos bastidores. E quando o Ney, foi uma iniciativa do Sindicato Rural, veio com essa proposta, ele me falou. E o sindicato tem essa data comemorativa para o Dia do Agricultor há 7 anos, que era construído, né, um dia só, juntamente com as empresas. Quando ele veio com essa fala para mim, eu fiquei, meu Deus, será que é possível mesmo fazer um seminário nacional desse porte? E você sabe que eu vou até compartilhar algo pessoal. A gente foi deixando, levando, né? De repente, parece que era uma brincadeira que ficou séria. Quando ficou séria? Quando nós precisávamos, é meio que uma bênção. Sabe quando você vai fazer algo e você precisa ter uma bênção? É esse o sistema que nós, quando formos colocar na prática, né, Ney? Pelo menos é esse sentimento que a gente compartilha, eu imagino. Pôr em prática essa questão do seminário da Beterraba, nós falamos, bom, no primeiro que não ia ser diferente se fosse um outro porte de evento, mas se falando da Beterraba, falamos, vamos passar pela Evo. Então, foi esse o nosso começo, né? Até para fazer sentido para quem está nos ouvindo. Esse foi o nosso namoro do Seminário Nacional da Beterraba. E vamos contar um pouquinho de como que foi, né? Como que você recebeu essa notícia, Eduardo? Nossa, eu recebi com muito entusiasmo. Não poderia ser diferente, né? São José do Rio Pardo hoje é o berço da Beterraba, né? E fazia todo sentido. E eu lembro uma conversa, nós três, lá no escritório da Evo, que vocês trouxeram a ideia, e eu encampei de imediato. E por quê? Porque eu confio muito em vocês, né? No trabalho que vocês fazem. A gente que acompanhou o Almoço do Produtor Rural viu como é que ele começou e o tamanho que ele ficou.
O produtor rural também é um parceiraço, o sindicato confia muito na pessoa do MEI. Exato. E eu já abracei de cara, já postei tudo e sabia que ia dar samba, que ia ser realmente um evento aí, que é um marco, e com certeza vai ser o primeiro de muitos. E aí a gente começou a desenhar como é que poderia ser esse seminário, como é que a gente traria outras pessoas para nos ajudar, para que ele fosse tomando o formato que ele tomou hoje. Nós estamos falando muito de parceria, e eu acho o seguinte, um evento desse tamanho ninguém faz sozinho. Se não tiver parcerias que sejam sólidas, que agreguem, é muito difícil fazer um evento desse tamanho, porque é um evento que ele não é só um evento social, a parte social, né, do oba-oba, ele tem toda uma parte técnica por trás, né, que embasa todo esse seminário. Então, você também trazer esses parceiros para darem essas palestras, para contribuírem de alguma forma do ponto de vista técnico, científico, dar embasamento para isso, isso também não é fácil, né? Mas eu acho que o grande lance é que vocês conseguiram ir agregando pessoas nesse grupo de trabalho, que se tornou um grupo de trabalho muito forte do ponto de vista científico e de criar lastro para que esse seminário se sustentasse. Hoje eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, não tenho dúvida disso, porque realmente as pessoas que vão estar lá envolvidas diretamente, não só na organização, mas também nas palestras e na condução dos trabalhos, as empresas que já abraçaram esse seminário, todo dia a gente vê que vem uma empresa nova, empresas boas, empresas fortes, né? Então, assim, o setor também abraçou, né? E o produtor rural, com certeza, também vai abraçar. Então, assim, ter participado da sementinha, que foi numa conversa 1 ano atrás, onde nós não tínhamos nada a não ser uma boa ideia. Exato. Né? E boa ideia muita gente tem, né, Nê? Boa ideia é o que mais tem no mercado. Mas transformar essa boa ideia em algo concreto, em algo real, com esse nível que está sendo promovido para o cenário, realmente ter ajudado, de alguma forma ter podido fazer parte disso é um grande orgulho, uma grande honra para mim, não tenha dúvida disso. Eu fico muito satisfeito e agradeço novamente pela confiança e pela parceria. Mas eu vejo assim que no começo, né, quando nós deu a ideia, eu acho que nós estamos meio loucos, né, pensando. Mas já na primeira pessoa que nós fomos compartilhar isso, ela já abraçou. Sim. Isso para nós foi uma energia. Energia. Né? Pôs uma energia no negócio. Nós já estávamos empolgados, aí puseram um pouco de energia e aí falamos, agora nós temos que ir mesmo. E assim, você está falando das empresas hoje, graças a Deus temos empresas aí, as maiores empresas do setor já estão no evento. Gente. Mas por trás de tudo isso, nós conseguimos outras situações, né, Jaque? Envolver outros setores de instituições, né, que são fortes. Que é isso que dá o valor, né? Conseguimos envolver uma prefeitura, envolver uma secretaria da agricultura, o Ministério do MDA, então você vê uma CAT, a turma da Embrapa, o IAC. Então você vê, você conseguiu envolver no evento entidades de respeito no país. Sim. E isso vem dando... Isso dá sustentação para o evento. Dando essa sustentação, né, para o evento. Você trazer as empresas. Aí as empresas vêm, né? Vêm porque sabem que o negócio é sério. Você tem o setor privado em peso e você tem o setor público em peso. A hora que você junta essas duas partes e coloca para trabalhar junto, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Assim, não é fácil. É um negócio meio árduo. Mas a vontade nossa e a fé nossa a energia que nós colocamos no evento. E já é realidade. Hoje o evento já é realidade. Nós estamos há 60 dias aí do evento, pouco menos de 60 dias. Ele já é realidade, ele já está aí. Então, ninguém mais tem dúvida de que o Senab vai ser um sucesso. Isso aí... Nós temos até uma passagem legal, né? Que a semana passada nós estávamos em Uberlândia, no Seminário Nacional da Cebola, e foi muito legal lá de conversar com as empresas, e com o pessoal do Brasil inteiro que estava no evento, e todo mundo se falando do seminário da Beterraba já, né? É que lá para nós foi mais
um gole de energia que nós tomamos, né, Jaque? Muito. O povo, seria o povo do Nordeste, do Sul, tudo já sabendo do seminário. Sim. Então, Eles isso olhavam na nossa camiseta e falavam, vocês são do Senab. De uma maneira como que eles já sabiam do evento. E isso também, Ney, que você está falando, é importante, porque isso gera, Eduardo, isso lembra as nossas reuniões de bastidores, né? Há um ano atrás, que a gente deu um salto a mais. Então, a gente investiu numa rede social, a gente está trabalhando essa questão de não entregar para vocês, como empresa e parceiros, só a visualização da marca ou de um vídeo nos dias de eventos, né? Mas já começarmos a dar as mãos antes de tudo isso, né? Isso, você sabe que isso foi um grande diferencial? Não tenha dúvida. Porque nós demos às pessoas, por exemplo, quando eu vou em uma empresa, eu e o Ney vai em uma empresa, as pessoas eu não preciso dizer, né? A pessoa acessa o site ali, já viu o nível de empresas que tem, e é muito bacana quando a gente olha para o nosso trabalho do Senab e olha que as empresas que já estiveram conosco não nos soltaram, e a gente conseguiu vender essa ideia, né? Para essas outras empresas até maiores, de estar com a gente também. Sim. Então, eu acredito que ter essas reuniões, ter feito esse planejamento estratégico e muitas das ideias que a gente coloca em prática, a gente já colocou e que a gente ainda está colocando, veio de lá daquelas reuniões que fizemos em Mogi no seu escritório. Sim. Teve um começo, né? Teve um começo. Teve muito rabisco. Teve bastante conversa, teve bastante rabisco, mas eu acho assim, um bom projeto começa com um bom esboço. Teve muita dúvida também. Mas Ney, a dúvida é o que dá sustentabilidade do processo. Quer dizer, se eu começo uma coisa com toda a certeza do mundo, a chance de eu quebrar a cara é enorme. Exato. Porque vai só no entusiasmo. Eu não preciso estar meio desconfiado. Eu preciso ter dúvida. Eu preciso checar as possibilidades. Né? E isso foi feito. Eu me lembro quando eu fui levar a ideia para a Beijo, talvez a primeira empresa que teve contato com o Senado foi a Beijo. Foi a Beijo. E eu levei a ideia direto para o diretor-geral da Beijo, que é o Paulo Christian. E o Paulo ficou assustado no primeiro momento. Poxa, mas no formato lá do Senac, um Senab? Porque eu tinha que explicar o Senab. E como é que você explica um Senab pela primeira vez? E nós não tínhamos ainda um projeto 100% formatado. Era uma ideia. E o Paulo ficou um pouco assustado pelo tamanho do evento, mas a Beijo também, obviamente, que comprou a ideia junto com a gente e falou, não, a gente está junto e o que a gente puder ajudar, vamos em frente. E comprou a ideia e vai trazer palestrante e está como patrocinador diamante, né? Platina. Platina. Mas eu me lembro que a Beijo também ficou assustada no início. Então, assim, por quê? Porque é um evento por envergadura grande, né? Nós não estamos falando do almoço. O almoço é uma coisa regional para produtores aqui em volta e um evento social. Aí você parte para um evento desse tamanho, dessa proporção, dessa magnitude, realmente dá frio na barriga. Não é fácil. Tem muitas incertezas, né? Quando você pensa num evento desse tamanho um ano atrás. Como é que junta todas essas partes? O Estado, que você bem falou, de todas as autarquias que você está trazendo. A empresa privada para investir. Porque a empresa privada que está ligada diretamente no setor da beterraba, essas não tem tanta dificuldade em trazer. Exato. Porque são empresas que já estão ligadas. Mas e as outras? Porque só a empresa que está ligada na beterraba não ia fazer verão num evento desse tamanho. É verdade. Você tem que trazer outras empresas, né? Então, realmente, as incertezas eram muitas, o desafio era grande, mas também nós tínhamos pessoas junto com a gente que também foram integrando o time, que foram dando sustentação para o projeto, e a coisa foi acontecendo. O Ney tem uma habilidade política grande de envolver os diversos setores, né? Que também é muito importante, apoio. Verdade. Né? Não é só a empresa que vem, Exato. Mas tem que ter apoio um evento desse tamanho. Você tem que acabar envolvendo todo mundo, né? E a gente às vezes vai fazendo, nós que estamos na frente da organização, mas eu sempre falo, a gente não olha para trás que vem vindo construindo, né? Sim. Então a gente não sabe o peso que está. Na hora que você estava falando até do Paulo, né? Que ele falou assim, nossa, fazer um evento do nível de um seminário nacional da cebola, serviu até de termômetro nas TIs da cebola, né? Porque lá deu para nós sentir aonde nós já estamos. Sim. Então, assim,
garanto que o público que vier nesse evento não vai se decepcionar. Não vai voltar no outro ano, no outro, e com certeza vai ser um sucesso. Como que está a expectativa para o Senab? Altíssima. Altíssima. Você vê essa possibilidade? Claro, tem a possibilidade, mas você vê, como que você vê geração de fortalecimento do setor, gera network, gera negócio, troca de conhecimento? Olha, isso aí você tocou num ponto sensível que vai fazer toda a diferença, porque hoje o mercado de beterraba, do ponto de vista lá do consumidor, ele é um mercado que não tem tanta visibilidade, né? A beterraba ela sempre ficou meio segregada, né? Meio marginalizada, né? Não tem tanta visibilidade. Eu digo isso porque às vezes eu comento com pessoas que não são do ciclo, eles não entendem o tamanho que é esse universo da beterraba. Então, esse engajamento das empresas de dar visibilidade para a beterraba, e que é uma indústria que está crescendo muito. Eu, por exemplo, não tinha conhecimento antes de ter envolvimento com a beterraba, que a beterraba está na indústria farmacêutica, por exemplo, né? Que ela está na indústria da alimentação animal. A gente não tem ideia disso. A gente pensa em beterraba como salada, cosméticos, a gente pensa em beterraba só como salada. E não é assim, né? Eu me lembro muito que muitos colaboradores que trabalharam na Evolução, que viu tanto semente que a gente vendia de beterraba, mas onde que vai essa beterraba? Tá que todo mundo come stand de beterraba. E olha só. Então, um evento desse tamanho, ele traz visibilidade para o setor inteiro, como um todo, né? Isso é fato. E para os produtores rurais, ele é um evento muito importante, porque traz um embasamento científico para o produtor, novas informações que o produtor às vezes não tem acesso. Às vezes nem nós, enquanto empresa, temos acesso a essas informações, que é na parte da pesquisa, que é na parte científica. Então, isso enriquece muito também o produtor rural, né? Essa questão de ter acesso a essas informações ali em primeira mão. Então, eu acho assim, o evento do ponto de vista de marketing, científico e de negócios, quando você junta essas pontas num evento só e específico para a beterraba, então isso é um ganho muito grande, não é imensurável. Nessa construção, até nós ficamos surpresos, né? Ficamos sabendo de tanta coisa de beterraba que nós nem sabia, né? Verdade. Sim. Coisas assim, não é só na genética, no consumo dela mesmo, onde é usada, né? Como você comentou. Grande o uso. É muito grande. É uma indústria que está em expansão e que vai crescer muito, não tenha dúvida disso. Eduardo, a gente sempre acompanha. Nós falamos do impacto visual, que você já disse que é importante, da comunicação visual, do cuidado que vocês têm. Mas eu queria que vocês dissessem para nós, para o Senab, o que a gente pode esperar do stand, que vocês são o primeiro stand a aderir o Platina e, consequentemente, o da EvoAgro. O que a gente pode esperar do stand de vocês? Primeiro, eu já sei que a comunicação de vocês é maravilhosa. O que mais nós teremos que você possa dizer para nós para o Senab com o stand de vocês? Olha, nós estamos aí trabalhando pesado junto com a nossa equipe lá que nos assessora aí na parte de comunicação visual, para a gente realmente trazer algo diferente, né? O nosso foco também é trazer para as pessoas que vão estar acompanhando ali o Senab uma experiência diferente. Isso eu posso garantir para vocês. Estamos trabalhando, temos alguns pontos que vão ser surpresa. No almoço do produtor rural, todo mundo esperava o sorvete de beterraba. Teremos? Que era, vamos ter o sorvete de beterraba, que era o grande lance. Vamos continuar tendo o sorvete de beterraba, mas nós queremos trazer outras experiências. Estamos trabalhando pesado para fazer um stand que seja interativo, que seja bacana, que as pessoas possam estar ali, não só visualmente recebendo as informações. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem. Mas também que ela interage, né, com o nosso stand. Ainda não conversamos com a Beijo, mas vamos trocar uma ideia com ela também no departamento dela lá de publicidade, marketing, para ver de forma que a gente pode interagir esses dois stands, né? Que nós vamos estar lado a lado ali, de que forma que a gente possa interagir, ver quais são as ideias que a Beijo também vai trazer. Então, assim, a nossa expectativa é alta, nós vamos
fazer investimento para fazer um stand bem legal. Acredito que as outras empresas também vêm com essa pegada. Ninguém vem para um evento desse meia boca, vai vir com força total. Então, assim, nós estamos bem ansiosos e com a expectativa bem alta de que vai ser um sucesso. E vamos tentar, de alguma forma, surpreender também os visitantes. Agora ele mexeu com a minha expectativa. Exato. Agora a minha régua subiu, Ney. Mas na verdade, assim, legal ouvir isso, né, pra gente. Mas para quem está nos ouvindo, vai ter muita novidade nesse evento, que nós já estamos trabalhando aí, né, com muitas coisas de beterraba. Vai ter. É verdade. Quais são as redes sociais da Evo Agro? Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, como encontra vocês nas mídias digitais? Nós estamos em todas as mídias digitais. Evo Agro LTDA de limitada. Colocou no Google Evo Agro LTDA, vai abrir todas as nossas redes, LinkedIn, Instagram, Facebook. O nosso site também, nós temos lá o nosso site onde tem todo o nosso portfólio, todo o nosso trabalho. A gente tem agora, faz um ano mais ou menos, a gente tem tentado nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, Facebook, tentar trazer um pouco do dia a dia dos nossos consultores de venda lá no campo, onde a gente começa a apresentar os nossos resultados via rede social. Então sai um pouco daquele lance de fazer propaganda do produto, mas da gente mostrar o resultado. Então, olha que bacana! Então, esse tem sido um desafio junto com a equipe lá de publicidade, que é, dentro da rede social, criar uma história. Então, eu plantei, eu estou mostrando o plantio. Eu usei um produto no manejo, eu explico o porquê desse produto e porquê daquele time do produto. E sucessivamente até chegar na colheita. Hoje nós já temos lá nas redes sociais, quem entrar já vai ver que tem produto sendo colhido, beterraba principalmente, onde a gente mostra ali o diferencial. Então a ideia da rede social é essa, é mostrar um pouco o dia a dia dos nossos consultores lá no campo. Vamos ter um espaço agora, dentro desse mês, do próximo, onde nós vamos abrir a palavra para o produtor rural. Que bacana. Então, na hora que estiver colhendo, o produtor que estiver disposto, obviamente, a dar um depoimento, nós vamos trazer esse depoimento dele para que ele traga essa impressão do que foi o resultado que ele teve. Então, o produtor também interagir dentro dessa rede social, que normalmente a rede social, principalmente de empresas, fica muito ligada a pura e simplesmente apresentar o que eu vendo. Mas não é, nós estamos querendo trazer uma experiência a mais aí dentro da rede social. Tem sido um desafio, né? Confesso para vocês que não é fácil. Mas acho que a gente está conseguindo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, é só acessar Evo Agro LTDA no Google e vai abrir todas as nossas redes sociais lá. Muito bem, muito bom. Eduardo, nós já vamos encerrando aqui o nosso podcast. Mas tá tão legal. Tá tão legal, né? Antes disso, eu quero dedurar você. Eu recebi Seu pai é o seu Edio. Isso. Eu recebi aqui ele dedurou você, né? Então, ele falou assim pra mim, né? Ele contou que desde pequeno você tinha dom pra artes. Isso. Por isso que talvez você foi aí pro, né? Sim. Que você desenhava bem. E um dos momentos marcantes que ele te viu profissionalmente foi na arquitetura, que foi o seu primeiro projeto que você fez uma concessionária de Mogi. Isso. Onde ele falou assim que ficou assim impressionado. E depois ele comentou com a gente também que aí ele ficou mais impressionado quando você teve essa transição e abraçou. E foi pro campo e abraçou. Sim. E tá sendo esse estouro. Sim. Como que você recebe tudo isso? Eu recebo com muito orgulho, né? Com muita honra, com muita humildade. Quer dizer, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, o homem que eu sou, é graças à criação que o meu pai e a minha mãe me deram, os exemplos que eu tive dentro de casa. Eu acho que é aí que se constrói uma pessoa, um ser humano, né? E essa pegada realmente vem dele, né? Na questão do trabalho, da ética, de garra. E a questão do desenho, sim, minha avó fala e minha mãe que eu, antes de aprender a escrever e a falar, eu já desenhava. E o que eu tinha que escrever no desenho, como eu não sabia escrever, eu fazia umas minhoquinhas lá, para mostrar que era algo escrito. Então,
Então é algo que veio comigo. Essa agência em específico foi marcante realmente, porque foi no início da minha carreira, foi no ano de 2000, eu sou formado em 98, e era um desafio muito grande, porque era um profissional recém-formado, pouca experiência de campo, mas uma vontade, uma determinação grande de fazer algo diferente. E veio a responsabilidade de fazer uma agência concessionária da Honda, em Mojimirim. E nós abraçamos esse projeto, fizemos o projeto. O cliente tinha um pouco de receio de nos contratar, porque eu vou pôr uma agência da Honda na mão de 2 moleques aí recém-formados. E quando a gente apresentou o projeto para ele, foi nítido o entusiasmo e a surpresa boa que ele teve do projeto. Ele comprou o projeto na hora. Esse projeto, para ser construído, ele tinha que passar por uma aprovação da Honda no estado de São Paulo. Então, esse projeto ele foi remetido para a Honda e a Honda aprovou, e não só aprovou, como colocou sendo o projeto modelo agência Honda no estado de São Paulo. Quando o projeto ficou pronto, construiu-se a agência, levou 2 anos que a agência ficou pronta, tinha que remeter esse projeto lá para a Zona Franca de Manaus, que tinha que ter aprovação da Honda na Zona Franca de Manaus. Esse projeto foi, de novo, pela Honda, dito como a melhor concessionária Honda do Brasil e que também deveria ser modelo para a concessionária Honda no Brasil. Então, tem uma parceria entre eu e o proprietário, de que o proprietário investiu muito, né? Não foi fácil, mas que nós fizemos um projeto e que foi... E ele é um projeto realmente muito marcante. Mesmo depois de 25 anos pronto na avenida lá em Mogi Guaçu, todo mundo que passa realmente é um projeto de um diferencial grande, né? E o legal disso tudo é que nessa transição vindo para o agro também, eu trouxe junto a criatividade. Verdade. Que é um ponto forte meu, é ser criativo. Então, isso eu também uso pro dia a dia nas coisas do agro, da criatividade, né? Que pessoas criativas acham solução para tudo, né? E normalmente não sofre tanto para achar uma solução. É verdade. Então, assim, foi bacana. E o fato de ter vindo, de ter dado certo, de ter tido garra para esse desafio, que é uma mudança grande, né? Você sair de tijolo para beterraba, tijolo e cimento para beterraba e terra é uma mudança significativa. Foram um pouco também nessa questão do exemplo da criação da garra, da determinação. Ele falou com tanto orgulho aqui de você, ele é seu ídolo também? Nossa, demais da conta. Demais da conta. Hoje eu digo assim, eu não seria metade de quem eu sou se não fosse a criação do meu pai e da minha mãe. Meu pai sempre foi um exemplo para mim, sou fã número 1 de carteirinha. Um profissional de altíssimo nível. E outra, um profissional que tem um networking a nível nacional, e as empresas, elas que estão com a gente, valorizam muito o fato do Edio estar na evolução. Então, um pilar que sustenta a Evo Agro é a história do meu pai de 50 anos no ramo do agro, quer seja como produtor, como executivo de multinacional, como agrônomo de cooperativa, que foi no início da carreira, e depois como empresário. Então, assim, ninguém faz uma carreira de 50 anos a nível nacional, com todo mundo entendendo que foi uma carreira de sucesso e querendo estar junto, querendo estar trabalhando junto, né? Então, as empresas valorizam demais isso. Então, o fato de eu ter dado certo em ambos os casos, tanto na construção civil como aqui no agro, se deve, com certeza, à educação, à criação que eu tive e que, graças a Deus, foi muito boa e é o que eu tento hoje fazer com a minha filha. Quer dizer, vamos tentar replicar isso. Para que a gente coloque bons cidadãos no mundo. Nós precisamos de boas pessoas no mundo. Então, a ideia não é que a gente tenha uma pessoa de sucesso em casa, mas que a gente tenha um bom cidadão dentro de casa, que traga algo a mais para a sociedade que está inserido, quer seja no mercado de trabalho, quer seja na sociedade como um todo, né? Nós estamos carentes de boas pessoas, né? Hoje a gente vê os exemplos aí que estão na política, que estão no mundo empresarial, às vezes não fica muito feliz e não tem muito orgulho, né? Um ganha-ganha que não mede consequências. É verdade. E não é por aí, nós precisamos de pessoas boas, de bons cidadãos, pessoas que sejam honradas e que possam agregar. Acho que é até por isso que a gente traz esse bom momento. Que a gente traz esse bom momento também, porque nós falamos aqui de negócios, né? Estamos falando
linkando essa participação da Evoagro ao primeiro Seminário Nacional da Beterraba, mas também falamos de uma empresa humanizada. Sim. Então, nós falamos também de família, né? Nós falamos também da história de um legado que o seu pai, né, tem, tá permanecendo, que está sendo, né, levado por você e também para sua filha. Então, assim, a gente tem que se preocupar, e você disse bem, a gente tem que preocupar com esses pontos todos, né? Porque quem que segura a gente, né? Quem que dá as mãos pra gente, né? Para toda essa história, esse trabalho incrível tá acontecendo em tantos lugares, Sim. né? E você... como um grande gestor, um grande líder, né, de toda essa locomotiva, você é um líder diferenciado. A gente ouviu, eu falei com a sua equipe, tá? Eles também deduraram você. Então, eles me disseram que você tem essa questão, essa capacidade de liderança, e um dos pontos que eles disseram é a capacidade que você tem de ouvir a sua equipe. Isso é fato. Isso é fato. Isso é muito fato. Eu acho que aquilo que eu disse lá atrás, ninguém faz nada sozinho, né? Então, assim, eu escuto muito mais, acho, até do que eu falo, porque tem que ser por aí, não tem como empurrar nada garganta abaixo, né? A gente tem que convergir. Os objetivos têm que estar alinhados, né? A equipe, a empresa é feita de pessoas, como eu disse lá atrás, e essas pessoas têm que estar olhando para o mesmo lado, têm que estar com o objetivo convergindo para o mesmo ponto. E para isso tem que ter conversa. E para isso tem que ouvir. Tem que ouvir. Não adianta. E não é só eu ouvi-los, mas eles ouvirem também entre si. Porque às vezes a comunicação ela fica muito num sentido só. Mas às vezes precisa conversar entre eles também. Então, assim, não existe lá dentro do nosso grupo de trabalho a hierarquia do ponto de vista institucional existe, mas no dia a dia não existe. Então, assim, eu tô com o grupo, o que deve e eles sabem disso. Se a gente tiver que chorar, nós vamos chorar junto. Se nós tivermos que rir, nós vamos rir junto. Se tiver que colher os louros, nós vamos colher junto. Isso é uma premissa minha. E que eu não vejo outra forma de que as coisas possam dar certo num grupo se não for calcada nesses pontos. Não existe nada que é empurrado, vai para frente. Então, assim, a gente conversa muito, a gente tem muitas ideias juntas, a gente coloca em prática e faz dar certo, como um grupo. Como um grupo ali, às vezes pode ser sim o Eduardo, gerente, puxando a orelha, mas no outro momento é o Eduardo junto, tomando cerveja e batendo papo. Ponto. E no outro dia nós estamos tomando puxão de orelha junto do Ed, todo mundo. E isso faz parte do jogo, entendeu? Então, assim, existe realmente essa questão da gente ter essa empatia dentro do grupo. E isso tem sido, acho que, a grande questão motora da empresa. E eu digo uma coisa, a gente tem um alto índice de retenção. Olha. Os padrões médios das empresas... O nosso índice ele está um pouco acima da média. Que legal. E ele está acima da média por conta dessa gestão humanizada, por conta da gente fazer um investimento muito alto no nosso ativo pessoal. A gente entende que a empresa, o nosso principal ativo são as pessoas. É verdade. Não é o produto, não é nada disso. São as pessoas. Pessoas faz o negócio acontecer. Ponto. Então a gente investe, faz uma gestão humanizada. Nós pagamos ao longo desses 15 anos... Eu acho que nós ajudamos a pagar umas 4, 5 faculdades. Eu fiquei sabendo, verdade. Pagamos umas 4, 5 Fiquei sabendo de uma pessoa. Olha. Pagamos umas 4, 5 faculdades. Ajudamos a pagar. Então, o nosso ponto com faculdade, com colaborador era... A empresa paga 50%. Os outros 50%, aí 70% bolsa, aí 70% você pagar. A empresa custeia 50%. Fizemos isso para 4, 5 colaboradores, né? Então, o nosso... alto índice de retenção, ele está um pouco também ligado a isso, né? É um investimento a gente investe mesmo. nesse ativo chamado pessoas, onde a gente treina, onde a gente capacita, onde a gente acolhe, né? E o fato de ser um ambiente familiar não quer dizer que seja um ambiente bagunçado ou que não exista uma hierarquia, não. É verdade. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Ali não preciso eu estar em São José do Rio Pardo para dizer para o João que está ali o que ele tem que fazer depois do almoço. Eu tenho certeza absoluta que eu posso ficar 30 dias sem pisar na loja de São José do Rio Pardo. Essa é a liderança
que ela vai Mais rodar adequada. redonda. Isso. Redonda. Por quê? Porque eu também não acredito em liderança centralizadora. Isso para mim não existe. Isso para mim não é liderança. Não é. A liderança é quando eu sei delegar e quando o outro sabe qual é a responsabilidade dele, o que ele tem que fazer. Porque se eu precisar ficar dizendo, você faça isso ou faça aquilo, então eu sou um péssimo líder, um péssimo gestor. Se eu não incuto nas pessoas a responsabilidade e que ele tem que saber o que ele tem que fazer, independente se eu estou lá presente ou não, essa é a liderança, essa é a forma de fazer uma gestão boa. Por quê? Porque o Eduardo é uma pessoa finita. Que não consegue estar em todos os lugares. Finita e viva. Somos seres vivos. Pode ser que amanhã eu não estou vivo. E aí a empresa para? A empresa morre, acaba? O cara só vai trabalhar na hora que você estiver lá, você tá morto. Então, hoje, assim, essa questão do nosso envolvimento enquanto grupo é um envolvimento muito forte. A gente tem muito orgulho disso também, sabe? Tivemos 2 colaboradores recém-integrados ao grupo. E eu fiz um feedback com eles após 90 dias integrado no grupo. E aí, como é que foi? Cara, eu tô me sentindo em casa. Olha que legal. Tô me sentindo em casa. Tô bem pra caramba. Nem imaginava que fosse tão bacana. Então, tô feliz da É a vida. maior parte que se passa de uma pessoa é no trabalho, né, Sim. Eduardo? Sim. E nem por isso essa visão, você tem Sim. razão. E nem por isso é sinônimo de bagunça. Nunca. Ou de falta de trabalho, né? Nunca. Pelo contrário, a gente preza muito pela organização. É isso mesmo. Pelos processos, para não pular etapa. Falta processo. Sabe, para um não invadir a responsabilidade do outro, porque às vezes existe isso também no ambiente de trabalho. Ó, dá um jeitinho para mim, vamos. Sabe? Então, sobrecarregar a gente coloca isso também assim como coisas assim bem pontuadas. Você vai até aqui, daqui para lá, não dá. Então, e a gente estabelece isso também. E isso cria um ambiente harmônico, um ambiente gostoso de se trabalhar. E isso se reflete num alto índice de retenção. Funcionários com 8 anos, funcionário com 5 anos, com 6 anos, com 3 anos. Colaboradores que cresceram junto com a gente. Isso que é gostoso. Isso é Quando eu olho e vejo colaboradores que estavam numa posição, passado 8, 10 anos, eles já estão em outra posição, não só do ponto de vista de terem sido promovidos, porque isso aconteceu naturalmente. Mas o legal é que a pessoa foi promovida, mas ela cresceu como pessoa, cresceu como profissional, ela prosperou financeiramente. Então, às vezes, quando a gente faz essa olha para trás e vê aquela pessoa como estava e como ela está hoje, isso me enche de orgulho. Claro. Isso me enche de orgulho. Saber que o time está crescendo junto, que o time está prosperando. E que a empresa está impactando diretamente na vida dessa pessoa. Sim, claro. Na casa da pessoa, Claro, na mesa da pessoa, nos filhos, na escola. Claro. E a gente dá chance para todo mundo dentro da empresa crescer. Para todo mundo. Não existe carta marcada. Não existe. Vai prosperar quem realmente tiver vontade de prosperar. Quem também investir. Porque eu acho que também o colaborador ele tem que investir nele. É a via de mão dupla. Não é só a empresa. Porque o que eu vendo é conhecimento, é competência. Isso é o que eu vendo para a empresa enquanto colaborador. O que leva ela a me dar dinheiro? O que eu entrego para ela. Se eu não invisto em mim enquanto profissional, eu estou fadado a estagnar. Estagnou, tem outro vindo atrás querendo crescer. Então, o profissional, ele também tem que investir nele. Não dá para ele também esperar que a empresa vai fazer tudo por ele. Ele tem que procurar se movimentar, buscar opções e oportunidades para que ele se desenvolva para a hora que a empresa tiver o espaço, ele estar pronto para ocupar aquele espaço. Sempre alerta. Então, quem faz a possibilidade é o profissional, não é a empresa. A empresa, obviamente, que vai ter possibilidades de crescimento, mas eu vou estar pronto. Eu investi em mim. O que eu fiz para ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho? Ou eu estou cumprindo horário e função? Está cumprindo horário e função, não tem problema, porque as empresas também precisam desses profissionais. Eu concordo. Ponto. Ok, é uma questão de que eu olho para dentro de mim e digo aonde que eu quero estar. Exatamente. Qual que é o patamar profissional que eu vou estar. Eu defini isso, não tem problema se eu vou cumprir horário e função. Tá tudo certo. Mas é uma pena quando a pessoa não tem esse conhecimento de que ela pode alçar um outro voo e que isso depende também dela.
Ney, nós tivemos uma aula de gestão aqui agora, né? A condução ficou por conta do Eduardo. De verdade, nós tivemos assim um podcast, uma troca muito bacana, Eduardo. A gente vai encerrar, vamos agradecer ele, né, Ney? Eu é que eu vou agradecer vocês. Eu só assim, só para encerrar, que eu sei que você vai encerrar com ele, falar assim, o que eu estou sentindo agora, né? Que o Senab para mim já é um sucesso. Já é mesmo. Porque através do Senab faz a gente conhecer as pessoas. Sim. E eu falo assim do senhor Édio. Sim. Nós não conhecia ele, vi ele uma vez ou duas só. Sim. Mas ele passou uma energia, uma tranquilidade para a gente. Sim. Fantástico. Sim. Então, E ajudou a costurar uns pontos do Senab também, Nossa, né? Praticamente junto com o Paulo ele da Beijo. anotou uns papelzinhos, um papelzinho não, então, assim, mas e isso me que eu deu falo. os dados. Exatamente. Eu não conhecia ele, mas duas conversas que nós tivemos, duas reuniões, dá para sentir, né, Sim. tudo isso Sim. e assim, você está de parabéns. Obrigado, Ney. Agradeço de coração, viu? Eu tenho no Ney e na Jaque grandes amigos em São José do Rio Pardo. Quando eu digo que eu tive a honra e a glória de em São José não só ter parceiros de trabalho, mas ter amigos e que São José me acolheu, é quando a gente tem esse tipo de testemunho aqui, quando a gente vê que sai do coração da pessoa. Então, esse é o grande lance. E eu sei que, assim, que são realmente pessoas que fazem a diferença na minha vida e que são realmente amigos e pessoas que eu posso contar no âmbito profissional, no âmbito pessoal. Isso é o maior presente e talvez a maior conquista que o ambiente de trabalho possa trazer para um profissional é essa. Porque as realizações profissionais, elas vão acontecendo. Vão acontecer, a gente mas a gente criar história com as pessoas, né, muitas vezes de sucesso, na grande maioria das vezes, isso é um diferencial grande. Eduardo, quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Nós aqui tivemos uma troca incrível, né? Era para ser até um podcast mais curto, mas nós acabamos estendendo um pouquinho. Acompanhe a gente nesse bate-papo, porque ficou assim delicioso, ficou rico também de informações também. E obrigada por ter aceito o convite, obrigada pela parceria de sempre. A recíproca é verdadeira. Minha também, do Ney também, pela empresa, mas pela pessoa também sua, pela Gi também, quero mencionar a Gi, que também está com a gente, sempre é através dela, né, que costuramos todo o acesso até você. Então, assim, sempre fez muita questão, vocês fazem muita questão de nos apoiar. Sem vocês, empresa, a gente não constrói mesmo nada. E é muito bacana quando você, como um distribuidor, né, de insumos agrícolas, falamos da Evo Agro, trazendo a Beijo junto com a gente, isso nos dá mais corpo, mais força ainda. Então, muito obrigada, viu, por essa confiança no nosso trabalho. Eu é que agradeço, viu, Jaque, Ney, eu agradeço demais. A honra é toda minha de poder estar participando do Senab, de poder ter tido a oportunidade que vocês me deram de alguma forma contribuir desde lá da primeira sementinha. Foi mesmo. Isso para mim realmente é uma honra. Eu fico muito lisonjeado quando vocês me procuraram dizendo, olha, a gente está pensando nisso e naquilo. Poxa vida, quem sou eu para dizer para o Ney e para a Jaque o que fazer num evento desse tamanho? Mas se a gente pode contribuir de alguma forma. Então, assim, eu agradeço muito. O podcast foi uma delícia. Eu nunca tinha participado de um podcast. Foi o meu primeiro podcast. Debutei no podcast. Foi muito gostoso. Eu trouxe o João. O João disse que queria falar um pouco, João. Agora é a hora, João. Nós vamos fazer um bate-papo com o João. Mas obrigado, viu, gente? De coração. E não tenham dúvida que vai ser um sucesso muito grande e que isso vai enriquecer muito o currículo nosso. Muito bem. Todo mundo que vai participar. Muito bem. Soédio, receba o nosso abraço, o nosso respeito. Obrigada por ter liberado o Eduardo para estar aqui hoje com a gente. Foi um bate-papo incrível. Hoje nós falamos bastante, né, com a empresa Evo Agro, mas linkando toda essa participação no primeiro Seminário Nacional da Beterraba, que está chegando, vai ser 24, 25 e 26 de julho. E você que nos ouviu, nos viu, o meu muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais também, acompanhe as novidades também da Evo Agro. E claro, esperamos vocês aqui no primeiro Seminário Nacional da Beterraba. Um abraço.